Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos novamente caminhando juntos. E desta feita, Arlindo Ribeiro, José Carlos Silva e eu, Jaime Lobato. E nós caminhando, vamos refletir sobre um tema: liberdade de expressão no movimento espírita. Quer dizer, o que nós vamos aqui tratar é uma proposta até que consta do próprio texto doutrinário, né? A liberdade que se tem, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, e considerando tudo isso, como é que isso é a doutrina? Mas considerando isso e mais algumas coisas que a própria doutrina traz, como é que o movimento espírita, como é que nós, seres humanos, né, reagimos na relação com os outros companheiros, considerando essa liberdade de expressão, né? Porque nos preocupa, às vezes, alguns uniformes que se queiram ajustar o comportamento espírita. Eu fico muito preocupado com algumas obras mediúnicas que tratam a conduta do espírita. Olha, o espírita tem que evoluir de dentro para fora, não é se uniformizando com esse tipo de comportamento é espírita, aquele tipo de comportamento é católico, aquele tipo de comportamento. Peraí, nós não estamos disputando nada com ninguém. Então, partindo desse princípio, vamos entrar na questão da liberdade do pensamento, que propõe a doutrina na questão 833 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de liberdade absoluta? Quer dizer, essa pergunta é interessante e a resposta muito interessante. A resposta é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E do que a gente tira disso aí, dessa proposta, dessa pergunta e dessa resposta com relação ao pensamento, né? Jaime, o pensamento é inerente ao espírito, né? E nós, enquanto encarnados, também temos essa possibilidade de nos expressarmos através do pensamento. É interessante que, como coloca no texto, não tem limite, né? Nós podemos, através da nossa educação moral, até modularmos esse pensamento, porque a gente também sabe que o pensamento é força criadora, né? Então, se nós conseguirmos ajustar o nosso pensamento às qualidades que venhamos a adquirir através do tempo, né, através do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, nós teremos, assim, nessa expressão, uma melhor qualidade de vibrações, né? Porque a gente sabe também que o pensamento interfere no meio. Agora, é aquilo, o pensamento, ele também deve ser policiado, né? Mas, Ele Ricardo, precisa. Ou não. o que nós estamos. Aliás, a pergunta foi feita ao Arlindo, né? Ah, é? Desculpe. Não, mas isso acontece, isso é bom, e é aí que Perdão. nós vamos aprendendo, né? Isso é que eu acho importante, sabe? É nós três estarmos aqui caminhando juntos, Juntos. como companheiros, como amigos, e nessas escorregadelas nós vamos entendendo e crescendo como caminhar juntos, né? Não é o caso? Mas, José Carlos, já que você tocou na questão, o que diz a resposta
E é pelo pensamento que nós gozamos de uma liberdade total. Total. Porque acontece o seguinte: pode-se impedir a manifestação do pensamento, mas não aniquilá-lo. Claro Perfeito. que se eu tenho um tipo de pensamento político ou não, eu posso ser impedido por determinados segmentos legislativos ou sociais mesmo, posso ser impedido de expressá-lo. Mas ninguém pode me impedir de pensar. De É pensar. isso que é a essência. E agora nós vamos ouvir o Arlindo. Com essa intervenção que foi muito interessante do Zé Carlos, a gente viu um aspecto dessa liberdade de pensamento. E, de outro lado, nós vamos observar uma coisa muito interessante, porque a pergunta ela tem uma lógica profunda e a resposta nos toca totalmente, com muita plenitude. Por quê? Num grande número de vezes, ou na maioria dos casos, viemos nós de religiões outras que não o Espiritismo. Então, nós trazemos esse ranço, esse hábito de esconder o próprio pensamento para nos adequarmos àquilo que o mentor diz, àquilo que o dirigente espírita diz, aquilo que o mais sábio da casa espírita, o melhor médio, etc., etc., vão conduzindo. Então, esse chamamento eu acho que é extremamente importante para nós espíritas revermos. Porque esse pensamento não é aniquilado. Se ele não é aniquilado, eu falseio todo o resto. Quando eu deixo de dar luz a ele e faço aquilo que me mandam fazer tão somente. Então, isso é extremamente grave para a nossa observação. Eu acho que é extremamente interessante, ela é atualíssima, ela é importantíssima para os espíritas, porque o espiritismo traz esse diferencial. Você deixa de ser alguém que segue como um rebanho e tem Isso, tropas que isso aí, devem. isso aí é que é de suma importância, né? Porque ao dizer que alguém pode me impedir de expressar o meu pensamento, Pensamento. mas me impedir de pensar, ninguém pode. Então, é nisso que ele diz, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. E na questão 834 do Livro dos Espíritos, a pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve, né? Segundo a sua justiça. Então, veja, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Mas o pensamento, é através do pensamento que nós conquistamos e temos aquela liberdade absoluta, que ninguém pode nos impedir de pensar, né? Agora, ele fala também, a doutrina, na liberdade de consciência, né? Na questão 836, a pergunta é: o homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? A resposta: não, mas liberdade de pensar. Porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Isso é de suma importância. A questão seguinte é um primor, porque a questão 837 diz: qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa do seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Veja, nós temos aí os fariseus, né? E o que acontecia? Eles pregavam uma coisa e na vida particular faziam outra, né? Daí a condição de fariseu passou
a ser considerada a condição do hipócrita. Porque justamente quando você cerceia uma pessoa e não a permite de ser quem ela é realmente, ela vai mostrar-se como um personagem. Vai surgir uma figura que não corresponde à realidade dela. Não é isso, Zé Carlos? Isso é verdade. É como se as pessoas começassem, mediante as suas possibilidades de se expressar, ter que usar máscaras. Máscaras para situações específicas. Até aquelas pessoas que talvez tenham uma fraqueza de espírito, né, não ter a coragem de se expressar, até por não suportar, talvez, dentro de um contingente social, essa inibição da sua possibilidade de expressar a sua consciência, ou seja, dela se comunicar, dela se fazer presente, se fazer ouvir, se fazer colocar a sua maneira de ver as coisas, enfim. E algumas pessoas, infelizmente, acabam adotando justamente esse comportamento. Agora, também tem um outro lado, né? Que é muitas das vezes a conveniência. Algumas pessoas acabam adotando uma postura e colocando máscaras também por conveniência. Talvez para atender aí interesses outros, né? Então, isso também é um pouco complicado no comportamento humano. E você, Arlindo, como é que você vê essa questão aí que eu acho de suma importância, né? Nós vamos sempre voltando para falar aos espíritas que somos, né? É interessante como é que a gente tem visto, num grande número de vezes, essas pessoas que têm se armado para impedir o livre pensar. A partir do composto doutrinário, não, olha só, quem conhece doutrina sou eu, você deve fazer assim, seu pensamento precisa ser esse, essa é a situação real e não há contestação. Então, nós vamos conduzindo as pessoas para a hipocrisia, porque elas não têm como contestar, inclusive, muitas das vezes, pela falta do conhecimento, pela falta de tempo de estudos, não tem como. Como é que você vai discutir com um fulano bam, ou a senhora, a grande senhora daqui ou de lá? Então, é uma situação difícil em que os neófitos se encontram, porque vão encontrando essas pessoas que mudaram de religião, mas não mudaram a personalidade. Continuam sendo os mesmos mandatários, os mesmos homens e mulheres dominadores que querem nortear a vida de todos segundo a sua própria visão. Então, é muito interessante que o espiritismo, que os espíritas revejamos essas questões que estão apontadas doutrinariamente e que a gente não sei porquê tem de alguma sorte deixado escapar e fazendo alterações absurdas com uma proposição tão clara, tão límpida e tão integralizadora das pessoas, né? Porque, veja bem, a doutrina, aliás, nós temos que, na casa espírita e em todas as atividades espíritas, propor e realizar a doutrina espírita. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm que colocar o uniforme espírita. Não existe esse uniforme. O evoluir, no caso, é um progresso. Aliás, Kardec diz, o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Então, nós não temos que estar impondo. À medida em que nós impomos a alguém um tipo de comportamento diferente daquilo que ele é, a resposta está dizendo aqui. Nós estamos criando seres hipócritas, não é? E, infelizmente, acontece muito isso na religião, e aí a gente estende para fora até do campo espírita também, acontece porque, às vezes, as pessoas querem se mostrar, até por força da pressão que vem de fora, querem se mostrar melhores do que são. E aí é que a coisa fica complexa, né? Quando a gente não tem uma transparência na relação com a gente mesmo e com o outro, a gente não pode criar um clima de fraternidade na casa espírita.
seja onde for, não é? O que você acha, Zé Carlos? Isso até é grave, né, Jaime? Porque a pessoa vai perdendo o lastro dela mesma. Daqui a pouco ela já não se reconhece mais. E ela pode acabar se perdendo no próprio caminho. E vai passar por dissabores, experiências difíceis. Né? Sem falar que pessoas também que lançam mão desse autoritarismo, muitas das vezes acabam buscando a idolatria, né? Movido às vezes até por uma vaidade, um orgulho, coisa que não combina com a doutrina espírita. Né? Então é uma coisa muito séria. E você, Arlindo? Eu fico pensando que há um certo número de casas, e no caso a nossa Casa Espírita, o nosso Grupo Espírita da Redenção, adotou uma nova medida já há alguns anos, depois de estudos, de observação, que é essa lógica do comitê diretor, que pode parecer uma coisa simplória e não é. Ela já nos possibilita um outro olhar, tira de alguém a centralidade para responsabilizar igualmente a um grupo de atores, Isso. a um grupo de agentes. Eu acho que esse é um dos passos importantes para despersonalizar, despersonificar e fazer com que o grupo, a estrutura toda, se responsabilize pela ocorrência das atividades no campo espírita. Acho que esse é um dos caminhos. Não estamos dizendo que é a salvação da lavoura, cada um sabe de si, mas é um dos caminhos, acho que foi um caminho muito bem adotado pelo nosso grupo. Essa administração por colegiado, né? Essa administração compartilhada, no grupo ela deu muito certo. Quer dizer, veja bem, a gente sair de uma forma administrativa para absorver a outra não foi tão fácil. Levamos tempo, quer dizer, não mudamos de pronto o estatuto, porque somos seres humanos, sabemos que as coisas não são tão fáceis assim. Numa discussão para uma nova forma administrativa, sair do presidencialismo, né? Sair daquela condição de presidente, que o presidente que manda, o presidente é que é tudo, sair daquilo para uma forma de colegiado. Não foi tão fácil. No início, nós não mudamos o estatuto, porém, de fato, o grupo começou a funcionar assim. Houve momentos que alguns companheiros, Jaime, acho bom a gente desistir. Aí outros, não, vamos continuar. Nós tivemos dificuldade, chegamos até aqui, mas vamos continuar que nós vamos conseguir. E conseguimos. E hoje em dia, talvez a gente não soubesse mais aceitar aquela forma antiga, autoritária, de administração da casa espírita, né? Agora, continuando essa questão de liberdade de pensamento, liberdade de consciência, é porque a gente percebe que no nosso meio as pessoas não gostam de discutir. Discutir no bom sentido. É da discussão que nasce a luz. E Kardec, em toda a sua obra, propõe a discussão. Tanto que, veja bem, na Revista Espírita de novembro de 1858, aliás, o Arlindo até me corrigiu, porque eu tinha inicialmente digitado errado, dezembro, mas é novembro de 1858, né? Com o título de Polêmica Espírita, Kardec diz o seguinte: podemos pensar de modo diverso sem diminuirmos a estima recíproca. Afinal de contas, que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do Espiritismo? A nos esclarecermos. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal e pretendamos impor aos outros, entregamo-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la desde que nos demonstrem que nos achamos em erro. Eu acho que esse texto, Polêmica Espírita, mostra
a flexibilidade de Allan Kardec, a humildade dele. E ele diz que quando ele propõe, faz uma proposição, traz uma ideia, é para ser discutida. Ele não está impondo nada. O Arlindo falou aí nessa administração da Casa Espírita, é muito interessante isso, porque se vem uma ideia e vai ser discutida, a gente tem que treinar o orgulho da gente, né? Que, às vezes, diante de uma não aceitação pelo grupo de uma ideia da gente, a gente se sente... Se sente o quê, Arlindo? Eu gosto especialmente desse texto, e aí a gente volta a uma coisa que eu vou repetir muito você nesse sentido. Ainda hoje, nós conhecemos muito pouco da Revista Espírita. Isso. E como o movimento conhece pouco da Revista Espírita, consequentemente, conhece pouco sobre o tal Allan Kardec, e esse pensamento dele é tão claro, essas colocações são tão límpidas, porque nós estamos falando de algo muito simples. Nós podemos divergir, mas não precisamos nos matar. Mas, isso, quando alguém quer o domínio, ele não quer discutir. Ele quer apenas que se siga as ordens que se estabelecem. Então, isso é extremamente importante, que você falou assim, veja a flexibilidade de Kardec. Olha, essa flexibilidade não é vã. Não é qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não. É a flexibilidade de parar e ouvir. Diga lá, me traga seus argumentos. Então, nós vamos contra-argumentar para ver onde chegamos. É assim que esse grupo pode crescer. É pelas contradições que surgem e pelos afinamentos que nós vamos conseguindo nas ideias que são expostas, compreendidas e, então, aí sim, acatadas. Porque a lógica, o raciocínio, o bom senso dirigem essa discussão. Aí é muito legal. Então, a gente está precisando provocar que os companheiros voltem à revista. Quem nunca foi, que vá. E os que já estavam, que, por favor, dividam o conhecimento. Abram mais páginas para que as pessoas conheçam também em loco. Porque uma coisa é ouvir os raios falar da Revista Espírita. E outra coisa foi, eu quando cheguei ao Grupo Espírita da Redenção, e na época a Fátima, quem fazia a chamada dessa revista, vinda de São Paulo, daí do céu, foi a primeira Revista da Redenção. Assim que eu cheguei, foi encomendar a coleção da Revista Espírita completa, os 12 volumes e o índice regressivo. Porque... Eu desejo saber. Então tem que estar aberto. Porque, no meu entendimento, a codificação não se restringe a essas 5 obras que muita gente chama de Pentateuco Espírita, e eu não uso essa terminologia. Isso não faz parte do meu vocabulário, isso aí é coisa bíblica, que copiaram para trazer Pentateuco Espírita. Eu acho que a codificação espírita é toda a obra de Allan Kardec, porque você busca na Revista Espírita, encontra coisas extraordinárias. Você tem um livrinho de Kardec, que é uma joia, Viagem Espírita em 1862. Esse livro é extraordinário. Obras póstumas, quer dizer, tem várias obras de Allan Kardec, e se você não conhece, você não pode dizer necessariamente que conhece Espiritismo. E essa base experimental que não tem nada a ver com algumas concepções que surgiram mais tarde, principalmente no Brasil, filosóficas, através de processos mediúnicos, né? A gente, quando pega a obra de Allan Kardec e estuda toda essa obra, a gente passa a conhecer um Allan Kardec tremendamente humanista, né? Tremendamente humanista. E, Zé Carlos, como é que você vê essa questão da polêmica, da discussão, como Kardec está colocando aqui, né? Podemos pensar de modo diverso, sem diminuirmos a estima recíproca. Será que o nosso orgulho não impede, às vezes, de que isso aconteça?
O orgulho, Jaime, é associado à vaidade, né? Que acaba embotando a nossa possibilidade de nos relacionarmos com um pouco mais de respeito. E perdemos uma grande oportunidade de educar o nosso ouvido, até o Arlindo estava falando, né, sobre o escutar, de também crescer, porque o outro sempre vai ter alguma coisa para dar de contribuição. E mesmo diante de uma obra tão vasta como essa, né? Então, quanto de riqueza que não se, o outro pode, através da sua visão, trazer para nós. É a mesma coisa, já às vezes duas pessoas olham para o mesmo quadro, elas estão vendo a mesma imagem. Né? Então, o que um observa necessariamente não é igual ao outro. E se eles conseguem cordialmente juntar essas informações, nossa, isso transforma, quer dizer, esse olhar de uma forma, num prisma muito maior. Então todo mundo sai ganhando, né? Então eu Isso, acho que o maior entrave aí é o orgulho, é a vaidade. isso. A doutrina fala, né, que o maior entrave para o nosso progresso é o orgulho e o egoísmo, né? E o Nós estamos egoísmo. sempre tropeçando nisso. Agora, na Revista Espírita de julho de 1859, no discurso, porque é interessante na Revista Espírita, é o seguinte: no fechamento do ano social da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec fazia um discurso. E o fechamento do ano social da sociedade era em junho. E, em julho, a Revista Espírita publicava o discurso que Kardec fazia nesse encerramento do ano social. Né? Olha, são discursos belíssimos, mas são discursos importantíssimos. Todo ano, em julho, tem sempre um discurso ali de Kardec relativo ao, ao fechamento do ano social, né? A instituição. Mas ele, nesse discurso de julho de 1859, ele diz o seguinte: a gente, ele é até uma coisa jocosa, né? A gente pode divergir de opinião sobre pontos da ciência sem se morder nem atirar pedras, o que é pouco digno e pouco científico. Como é que a gente vê isso, Carlos? Jaime, essa questão que ele coloca é justamente, né, nessa linha do respeito. Né? A gente tem que lembrar que Kardec era, de uma certa forma, era um cientista, né? Usava uma metodologia com bastante critério, né, para desenvolver todo esse trabalho que, ele, que ele realizou, e apesar disso ainda estava aberto a ouvir, a trocar. Né? Obviamente que um homem assim, com essas características, ele talvez nem perdesse muito tempo com embates que não fossem frutíferos, né? Porque todo embate, mesmo tendo diferenças, ele precisa trazer uma contribuição, independente até do que um ou outro possa aceitar. Mas se ele traz uma contribuição séria, né, uma discussão séria, vale a pena, né, ouvir o outro, né, e até retrucar se não concordar, né, até por causa de visões diferentes. Então, é bastante interessante esse trecho aí da. Aí, nesse retrucar, é que está toda a questão, né? Eu acho que transparência e fraternidade são duas coisas que têm que andar juntas. Quando uma opinião diferente da minha se apresenta, eu, por querer ser transparente naquela conversa, eu tenho obrigação até moral de colocar a minha opinião, meu modo de ver, mas eu tenho que colocar isso de forma fraterna, sem querer impor ao outro o meu modo de pensar. Como ele disse, Kardec disse anteriormente aqui, quando eu exponho, um pensamento, uma ideia, eu não estou impondo, eu estou colocando à discussão. É a mesma coisa quando a gente está numa conversa e alguém diz uma coisa, até em termos de movimento espírita ou em termos de doutrina, com a qual a gente não concorda,
a gente tem a obrigação moral de, educadamente, mostrar a divergência, o que não quer dizer inimizade. Esse é o problema, não é, Arlindo? Pois é, Jaime e Zé. O que acontece? Esse trecho, ele, por acaso, ele me remete de imediato ao livro que é o Espiritismo. Porque você imagina, se Kardec, naqueles diálogos que estão ali produzidos, ele, com muita serenidade, vai pontuando e quebrando todo o arcabouço daquilo que o cético, o religioso... Porque você imagina que se andar numa discussão com esse cidadão, sem, assim, com um verdadeiro aparato, com vontade de discutir, de saber de verdade, que discussão enriquecedora que não seria, né? E a gente, hoje, não quer muito essa discussão, porque a gente tem pontos de vista estabelecidos, inamovíveis, e aí fica complicado. Quando ele diz, olha, externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor. Então é isso, olha, está aqui. São fatos pesquisados, é a ciência espírita que estabeleceu, são os fatos que se expressaram, estão aqui. O que você tem a dizer contra isso? Então aponta aí. Isso é legal, mas hoje, talvez, os espíritas não estejamos tão habilitados para uma discussão nesse sentido, com essa profundidade, porque talvez não estejamos abrindo as portas de verdade para o neófito mergulhar nesse novo saber. E, então, sim, se habilitar para uma discussão maior, uma discussão mais ampla do que sou ou não sou espírita, porque senão está assim, sou ou não sou católico, sou umbandista ou sou candomblessista. Não é essa a questão. É dentro do que você é de verdade, você está conseguindo compreender o que isso é para que você seja, ou é só repetição do papo? Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar. Você falou de uma questão o que é o espiritismo. Essa obra, na minha opinião, muitos não dão o valor que essa obra tem, no meu entendimento. Porque, para mim, essa obra forma a consciência espírita. Na minha opinião, essa obra, quando a gente participa dos 3 diálogos, né? Com o padre, com o crítico e com o cético, Kardec ali naquela discussão com os 3, quando a gente entra naquela discussão realmente, tomando consciência do que está sendo dito e por que está sendo dito, olha, aquilo começa a mexer com uma série de coisas em nós. Por isso é que eu falo que o que é o Espiritismo forma a consciência espírita. E, para mim, é o primeiro livro a ser lido realmente por isso. Esses 3 diálogos são sensacionais, né? Nesse sentido. Não é uma discussão literária, não é uma discussão populista, é uma discussão séria, em que ele mostra e ali começa a desenvolver naquele que já tem aquela maturidade para entender, começa a desenvolver essa coisa extraordinária que é a questão da espiritualidade. Porque, olha, a religião, às vezes, limita e divide. Agora, o que se propõe atualmente é o que Kardec, desde o início, está falando, da espiritualidade. É de dentro para fora. Porque a religião, ela propõe de fora para dentro. Ela traça esse comportamento, traça isso, traça aquilo. Agora, o mais importante é esse despertar. Somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos conosco uma herança divina, que somos herdeiros dele, né? E, no meu entendimento, agora vai o meu entendimento aí, a finalidade última da reencarnação, a última, é justamente a eclosão dessa herança extraordinária, né? Iluminando a nossa consciência e a todos nós. Bom, agora, existe uma mensagem na Revista Espírita de outubro de 1860, do espírito Lamennais, em que ele fala sobre a questão da hipocrisia.
é uma coisa, faz parte, né, da relação humana, infelizmente, né? Ele diz: o homem não é franco no tocante ao mal, afeta virtudes. Hipocrisia, hipocrisia, diz ele. Deusa poderosa, quantos tiranos criastes, quantos ídolos fizestes adorar. A hipocrisia, diz ele, entendei bem, é o vício da vossa época. E quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vos engrandeceis. Em nome da moral, vos embruteceis. E em nome da verdade, mentis. Né? Olha, Jesus disse, seja o teu falar sim, sim, não, não. O que excede disso procede do maligno. E a gente vive em cima do muro. É ou não é, Zé Carlos? Isso é verdade. Olha só, no próprio texto está escrito assim: é o vício da vossa época. Até hoje, nós esbarramos com isso toda hora. Quer dizer, às vezes o verbo é um, a ação às vezes é outra, né? O verbo é um, mas o sentimento é outro. Quer dizer, isso aí acaba, na realidade, configurando uma fraqueza da personalidade da pessoa, né? A sua fragilidade, né? De não tomar atitudes e assumi-las enquanto responsabilidade. Então, isso é muito sério no cotidiano. E você, Arlindo, como é que a gente vê isso aí? Eu fico sempre lembrando, o nosso referencial inicial vai ser a nossa casa espírita, né? Claro. Ao tempo em que eu chegava à Redenção, uma das coisas que nos fortaleceram extremamente ao longo da nossa jornada foi exatamente isso. Olha, casa espírita a gente chega e todo mundo, a gente quer fazer sopa, distribuir pão, ir para a caravana, aplicar passe, receber espírito, a gente quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo. E aí disseram para a gente, isso é o tempo todo, gente, já inclusive a pessoa que, olha, diminua o ritmo, a casa espírita não é para você morar aqui, você tem família, vocês têm... É isso, porque a gente acaba mergulhando nessa ânsia de salvação, esse equívoco, né? Essa ânsia da salvação se resolve abraçar todas as coisas e acaba agindo com hipocrisia até sem perceber. Por quê? Você fica um ótimo homem, uma ótima mulher, um ótimo cristão na casa espírita. Péssimo marido, péssima esposa, péssimo filho, o resto não vale nada. Mas na casa espírita você fica um santo homem. Isso é complicado, porque não é essa a ideia, né? Por outro lado, tem uma coisa que você falou, que para lembrar de Jesus, a gente precisa lembrar de Jesus. Por quê? A gente precisa aprender a amar. Porque naquele tempo, os meninos que estavam com Jesus também queriam deixar só esse círculo aqui, ó. O resto é perdido. Não, os outros são todos nossos irmãos. E aí Jesus dá um exemplo totalmente contrário do que se espera. Gente, é preciso abraçar o publicano, é preciso atender a mulher da Samaria. E aí vai quebrando esses paradigmas que estavam inventados. E nós estamos pegando esses mesmos paradigmas para viver. E aí fica nessa loucura hipócrita e que faz mal, porque é entristecedora. Ela não nos alegra, não nos torna felizes de verdade. O caminho não é esse. Então a gente precisa olhar para isso com atenção. Eu acho interessante quando ele fala que ele fala quanto ídolos, né? A gente quer afetar virtudes, mostrar virtudes que realmente a gente ainda não conquistou, né? E virtude, quem tem realmente, ele não tem nem consciência. Por exemplo, se você chegasse para Chico Xavier, eu estive com Chico muitas vezes em Uberaba, ainda na Comunhão Espírita Cristã, e no Grupo Espírita da Prece foi uma vez só. Mas se você chegasse para ele e dissesse, Chico, você é humilde? Ele ia dizer, não, de jeito nenhum. Porque ele tinha consciência que acima dele e que aquilo que ele fazia era normal para ele. Não tinha nada de ser enaltecido por isso, né?
a gente, às vezes, a mínima coisa, a gente quer que pregue a placa da gente lá na instituição. Houve até um caso interessante que, uma vez, indo a Uberaba, no Lar da Caridade, a senhora que cuidava, se não me engano, Dona Aparecida, o nome dela, ela me levou para ver o quadro de um cantor que ela mandou fazer um cartaz grande e pregar lá na instituição, uma coisa bonita, grande. Ela falou: olha, sabe por que eu pus esse pôster aí? Porque esse rapaz esteve aqui visitando, ele mudou todos os colchões, mudou lençóis, travesseiro, mudou toda essa parte do dormitório, foi toda mudada por ele. Não me exigiu nada. Tem companheiros que chegam aqui, fazem um donativo diminuto e quer uma plaquinha ali naquela parede. Está cheio de plaquinha ali. Então, você vê que a coisa é complexa, né? Há pessoas que fazem questão de mostrar uma virtude que ela ainda não... Quem tem essas virtudes, para ele não é nada de excepcional, faz parte do contexto humanista que ele está desenvolvendo. Não é isso, Arlindo? É bem isso. Essa coisa é muito interessante. Mas é verdade que isso só vai acontecendo na experimentação, né? É o próprio dia a dia que vai nos mostrando que o caminho não é esse. Que a gente não conquista uma alegria íntima, porque quando se realiza de verdade, sem pretensões, você acaba e dá aquele calor no peito, que é uma delícia. Você volta para casa feliz, animado, e tudo anda bem, porque a gente está, de fato, envolvido naquilo que está realizando. Sem preocupação, será que é aquela história da mão direita que não precisa saber o que a esquerda faz? Mas a gente não, olha, gente, eu estou aqui, estou preparando as coisas aqui. E isso a gente vai vendo que só no dia a dia que a gente vai podendo alterar esse tipo de comportamento e essa busca equivocada, né? Que é uma busca equivocada, mas que faz parte, né? É a questão da iluminação, né? Como foi falado antes, né? A iluminação, né? A luz, ela deve vir de dentro. E, naturalmente, as virtudes, elas são expostas pelas ações, pelos pensamentos. Só que tem pessoas que gostam dos holofotes, da iluminação que vem de fora. Né? Agora, gosta de ser iluminado por ela. A gente só tem que ter cuidado com usar a palavra iluminação se tratando de espírita, porque a iluminação que a gente conhece, que vem do Oriente, essa proposta de iluminação do espírito, não corresponde muito à questão proposta pelo Espiritismo. O Espiritismo propõe uma conquista constante, uma transformação constante, para um dia nós chegarmos a sermos espíritos puros. Não é uma coisa que surge e me ilumina e eu me torne, de repente, uma pessoa fazendo coisas extraordinárias. Não é bem isso, né? E só um adendo. Quando eu falei a iluminação, eu falei também, logo depois eu falei dos holofotes, ou seja, tá os certo. holofotes sobre a pessoa, que a ilumina, quer dizer, o chamar a atenção. É nesse sentido que eu falei. Agora, na Revista Espírita, veja bem, de março de 1863, vê como a Revista Espírita é rica? É rica. Luta entre o passado e o futuro. Diz Kardec, crer em sua infalibilidade, recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que demonstra mal e comprometedor, não é do verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho, se não de obsessão. Veja, eu vou até repetir. Crer na sua infalibilidade, a gente, olha, isso está tão atual. Aliás, tudo que nós estamos dizendo aqui, nós estamos contextualizando, né? Crer em sua infalibilidade, recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que demonstra mal e comprometedor, não é do verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho se não de obsessão.
quer dizer, ficar naquela teimosia, né? Tem uma música, eu esqueço o nome do cantor, mas tem uma música antiga, era ele dizia que ter opinião formada sobre tudo, né? Raul Seixas. Esse, Raul Seixas. Eu esqueço o nome dessa música, que, aliás, ela tem uma letra extraordinária. Metamorfose ambulante. Isso aí. Porque, veja bem, você travar uma conversa com alguém que tem opinião formada sobre tudo. Olha, você não tem uma conversa, é um monólogo. A pessoa não te escuta, ela quer que você escute e acabou. Olha, ele tinha completa razão. É triste você ter que conversar, dialogar com uma pessoa que tem opinião formada sobre tudo. Não há uma fresta para entrar luz, não há fresta para entrar um esclarecimento. Quer dizer, é difícil, né? O que você acha, Zé Carlos? Isso aí é verdade. É até chato, Jaime, conversar com uma pessoa Isso assim. aí. Tem hora que a Não, gente já não aguenta mais, pede licença e vai saindo, porque, e aí, é como você falou, isso não é um diálogo, isso aí é um monólogo. E muitas das vezes a pessoa cria uma fantasia em torno dela mesma, abrindo realmente possibilidades até para um processo obsessivo, né, que vai envolvendo, envolvendo, e ela cria uma realidade do mundo que acaba fugindo. Talvez até em alguns momentos levando ela até o ridículo. Isso é muito sério, é muito perigoso. não, e tem quando se fala em infalibilidade, Kardec está dizendo isso aqui, porque é o seguinte, há alguns espíritas, eu até já ouvi isso em tribuna, e eles se dizem, eles não acham possível, devido ao conhecimento deles, não acham possível serem mal influenciados espiritualmente. Agora, Kardec falando aqui, crer na sua infalibilidade é um absurdo. É um absurdo. Esse negócio de querer estar acima do bem e do mal, isso aí não está com nada, não. Nós somos seres humanos, num planeta de expiações e provas, lutando para nos entender, para evoluir, para nos melhorar, né? E Bezerra de Menezes, no livro Sementes da Vida Eterna, quando ele fala na unificação e união, psicografada dessa obra por Divaldo Franco, ele diz o seguinte: não vos conclamamos à inércia, ao parasitismo, à aceitação tácita, sem a discussão ou o exame das informações. Convidamos-vos à dinâmica do amor, mesmo divergindo, porque assim se expressa o vosso ideal, não, porém, dissentindo, porque tal seria romper as bases da vossa unidade. Quer dizer, Bezerra aqui falando que nós podemos divergir, discutir educadamente, sem nos agredir, afinal de contas, né? E eu já assisti, agora quase que a gente não assiste isso mais, mas há tempos atrás havia discussões espíritas que só não chegavam às vias de fato porque as pessoas seguravam a situação, né? Nossa. E, Arlindo, como é que você vê essa questão aqui, Bezerra falando sobre aceitação tácita, sem discussão? E tem a questão do rebanho que você falou, né? Aceitar, baixar a cabeça e seguir, né? É por aí. Eu aponto para uma coisa que eu acho que é fundamental. É fundamental porque ela é basilar, ela é orientada pelos espíritos superiores, ela é indicada pelo codificador. Nós precisamos ter vontade de saber.
Porque se o cidadão, se o homem não tem vontade de saber, aí ele vai se quedar nesse lugar comum e vai acatar tudo que chega, todas as proposições, vai se tornar cada vez mais infeliz, vai contribuir para derruir o seu processo de crença, de fé, porque fé, para o Espiritismo, ela não vem separada de raciocínio. Então, se a gente abre mão disso, onde é que vai parar essa fé? Que fé será essa? Será que é só a fé pública, aquela que vai no cartório e carimba, reconhecendo a firma, sou espírita, logo vou para o céu? Porque é uma questão que a gente precisa olhar com muita atenção. Aí é preciso que a gente discuta de verdade, porque às vezes na discussão a gente vê aquele cara que ele nem confronta, não. Você sabe que ele está discutindo com você calado, assim, que ele está com tudo pronto. Assim que acabar, eu vou dar um tiro nele, porque eu não acredito em nada disso. Então, também isso também não é diálogo. Então, não adianta muito. Então, a gente precisa medir isso. Será que vale a pena você continuar na casa que você está? Será que vale a pena você continuar com esses companheiros que você está? Será que você tem como mobilizar para essa discussão começar a acontecer? Se não, abre mão disso, por favor. Seja feliz. Porque senão você se infelicita em nome de uma salvação que não chegará. Não será possível chegar. É a frustração, né? Casa espírita é uma condição da gente se sentir bem, da gente ser afim com o projeto da casa, né? E, finalmente, aqui, em Obras Póstumas, né, na Constituição do Espiritismo, Kardec diz o seguinte, a respeito dos cismas que surgem, né? E que no Espiritismo não deixou de surgir. Se o Espiritismo não consegue escapar às fraquezas humanas, com as quais convém sempre contar, pode paralisar-lhes as consequências, o que é essencial. Quer dizer, as fraquezas humanas existem, estão conosco, e o centro espírita não é formado de seres perfeitos. Somos todos em processo de transformação, de melhoria, todos, né? Não existe ninguém na casa espírita ali que pode ostentar a condição de perfeição. Não existe isso. Todos estamos unidos todos temos as nossas fraquezas, né? E que nós estamos ali para ajudar uns aos outros nessa transformação moral em especial, né? Estudando e praticando a doutrina na casa espírita, na família, no ambiente profissional e na sociedade de uma forma geral, né? Mas agora, veja bem, nós demos o título Liberdade de Expressão no Movimento Espírita. Depois de todo esse contexto de Kardec, de Bezerra e do espírito Lamennais aqui sobre hipocrisia, às vezes tentam cercear. Hoje em dia eles falam deletar, não, eles falam cancelar a pessoa, né? E no movimento espírita, vários companheiros foram cancelados por pensarem diferente. E são companheiros que traziam e trazem uma contribuição importante para o nosso meio. Podem ter divergências nessa ou naquela questão, mas em outras eles trazem uma riqueza de informação muito grande, né? Eu, por exemplo, eu cito o caso do Rafael Américo Ranieri, né? Eu convivi os 5 últimos anos de vida do Ranieri, nós no Redenção, o Redenção era naquela casa antiga ainda, nós convivemos com ele, nós fomos várias vezes lá em Guaratinguetá visitá-lo, ele veio fazer uma palestra no Redenção, depois ele tinha tido até um derrame, e ele veio a si mesmo. Era interessante que ele, para falar, tinha certa dificuldade, mas quando ele estava falando ou expondo alguma temática espírita,
ele falava normalmente. Uma coisa extraordinária isso, sabe? Então, ele, por uma obra, ele foi execrado. Agora, não existe, no meu entendimento, nenhuma obra melhor no movimento espírita que trate de materialização como materializações luminosas dele. Essa obra, infelizmente, devido a ele ter sido cancelado, como a turma diz hoje em dia, né? O que aconteceu? Essa obra muitos nem conhecem, nem sabem que existe. E é uma obra sensacional, que trata das sessões de materialização com o Peixotinho e com atas, as pessoas que assinaram as atas e tudo. É um material excelente. Para mim, é um dos livros mais importantes sobre materialização aqui no Brasil. Mas o que vocês gostariam de dizer esse negócio de cancelar um companheiro, que o liberdade de expressão no movimento espírita, né? Quanto se perde, né, Jaime, não sabendo ouvir, muitas das vezes, né? Não dando voz ao outro, né? E por tudo, até por tudo que a gente já discutiu, a questão da vaidade, do orgulho, às vezes até pela insegurança e com medo que o outro se sobressaia sobre a pessoa que normalmente cancela, né? Então, isso, às vezes, a própria pessoa acaba perdendo. Né, uma oportunidade, às vezes, de apreender mais, porque a gente, às vezes, pode até não concordar com tudo, mas a pessoa sempre traz algo que nos faz pensar. Nos fez pensar, já é uma grande contribuição. Inclusive, no caso do Ranieri, eu falei com ele que algumas obras dele, como Aglon e os Espíritos do Mar, eu não consegui entender. Eu falei, fui sincero para ele, e ele admitia essa relação, esse relacionamento franco, fraterno, solidário, sabe? Mas, e você, Arlindo, como é que você vê isso para a gente encerrar? Eu não sei se me engano, mas eu gosto sempre de pensar que talvez nós, os espíritos novos e velhos, devêssemos retornar um pouco mais a esses companheiros que nos antecederam e alguns que nos foram contemporâneos. Volta lá para o senhor Herculano Pires, dá uma olhadinha no comportamento desse tipo de espírita, que tem um leque aberto, que se coloca com muita clareza, mas que tem esse jogo de cintura, tem essa proposição de apreensão, de compreensão, de discussão de fato, com dados reais, sem posse absoluta da verdade. Todas as vezes que alguns desses companheiros se posicionaram e disseram, olha, mas é a doutrina que traz esse caminho. É por aqui que a gente pode ir, porque é daqui, aqui a gente não se perde. E hoje nós vemos as pessoas cancelarem outras sem terem estofo. Elas não têm conhecimento desta matéria para esse caminho. Quem são essas pessoas? Quem foi que disse que elas têm a chancela real para esse tipo de cancelamento de A ou de B? Será que elas são íntegras nas suas proposições o tempo inteiro? Porque nós somos todos normais, né? Somos seres humanos comuns, falíveis por todas as mazelas comuns aos outros seres humanos. Quem foi que disse que elas têm esse know-how todo? Agora, veja bem, Zé Carlos, as suas despedidas. Bom, eu queria deixar aí o meu abraço a todos que estão nos assistindo, meu abraço a você, Jaime, meu abraço ao Arlindo, bom nos vermos assim, né, já que não podemos estar juntos, então, Isso. E que Deus abençoe a todos. E você, Arlindo? Amigos, muito bom. Caminhar junto é sempre bom. E caminhando juntos, nós vamos conquistando tanto mais, né? Tantas coisas melhores para a nossa intimidade, para a nossa colateralidade. Acho que isso é muito bom. Estar com vocês, uma maravilha. Com os senhores e senhoras todos nos seus lares nesse momento. Um abraço fraterníssimo, beijo nos seus corações e sigamos caminhando juntos, que só assim
que as coisas melhoram. E eu agradeço muito a companhia nessa caminhada do Arlindo, do Zé Carlos, e vamos caminhando juntos, sendo nós mesmos. Não vamos fantasiar um comportamento que nós ainda não conquistamos realmente. Vamos nos mostrar quais somos, para que as pessoas possam também confiar em nós e nós confiarmos nos outros. Vamos caminhar juntos, sim, mas sendo fiéis. Fidelidade é uma coisa importante. Fidelidade é um propósito, é uma busca, uma conquista, né? E nós estamos sendo fiéis aqui, nesse caminhar juntos. Possamos até divergir, como Kardec falou, mas de forma fraterna, solidária, amiga. E um abraço a todos vocês que nos assistiram e que a paz do Cristo seja com todos nós.